Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao módulo 6, Estrutura Organizacional das ILPIs, o qual faz parte do curso AGE ILPIs, Gestão Sustentável. Na unidade 1, iremos analisar o modelo jurídico de empreendimento e vamos abordar ILPIs governamentais, ILPIs não governamentais, ILPIs com fins lucrativos, ILPIs sem fins lucrativos, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Alvará de Localização e Funcionamento, Responsável Técnico, Registro nos Conselhos, Vigilância Sanitária e Laudo do Corpo de Bombeiros. Vamos começar? No módulo 1, aprendemos que o processo de envelhecimento é heterogêneo e, portanto, não envelhecemos da mesma forma. Diante disso, pode ser que, em alguns momentos da nossa vida, precisaremos de cuidados externos e de nos cuidar com maior atenção. As ILPIs são espaços que oferecem esses cuidados. Elas devem ser seguras e promover um convívio pacífico e acolhedor para as pessoas idosas, respeitando suas necessidades individuais e promovendo o exercício de direitos, liberdade, dignidade e cidadania. Ao cumprirem esta missão, preservam a autoestima e estimulam a autonomia do público de 60 anos ou mais. Tais espaços garantem uma rede de proteção social para o público idoso durante o envelhecimento e, por isso, preferencialmente, devem optar pela Classificação Nacional da Atividade Econômica, CNAE, primária de assistência social. Mas o que significa isso? Esta classificação no CNAE é obrigatória para que as pessoas jurídicas exerçam suas atividades no Brasil. As classificações impactam diretamente no recolhimento de tributos, na filiação dos funcionários aos sindicatos e sobre a possibilidade ou não de custear algumas despesas com verbas públicas. Vamos aprofundar nosso estudo entendendo como o tipo jurídico impacta diretamente na gestão de uma ILPI. As ILPIs do tipo governamental são raras em nosso país e seus serviços devem ser ofertados gratuitamente à população por ser um equipamento estatal pertencente à rede de serviço de assistência. Já as ILPIs do tipo não governamental são conhecidas como ILPI privada e podem ter duas naturezas, com ou sem fins lucrativos. Diferenciado o que são ILPIs governamentais e não governamentais, vamos nos ater às características entre ILPIs com ou sem fins lucrativos. As ILPIs com fins lucrativos têm a intenção de obter lucro para os donos do negócio e podem assumir a forma de sociedade ou empresário individual. Na sociedade, os sócios podem separar seu patrimônio pessoal daquele da atividade empresarial. Mas se a opção for por empresário individual, o patrimônio pessoal de quem está empreendendo pode ser usado para quitar eventuais dívidas adquiridas durante o funcionamento da ILPI. Para complementar, queremos destacar os procedimentos legais para registro da ILPI. Se a opção for por empresário individual, é necessário um requerimento à junta comercial. Se for como sociedade, é preciso arquivamento do contrato social também na junta comercial. Se a ILPI for uma sociedade, pode ter um ou mais sócios. Se tiver um único sócio, ela será uma sociedade limitada unipessoal. E se houver mais de um sócio, será uma sociedade limitada, LTDA. E as características das ILPIs sem fins lucrativos?
Juridicamente, a instituição sem fins lucrativos pode ser uma associação ou fundação. Destacamos que a associação é a mais comum, pois não necessita de patrimônio mínimo para sua constituição e tem maior flexibilidade para adaptar-se a diferentes situações. Em qualquer caso, o principal documento é o Estatuto Social, que deve ser registrado no Cartório de Registro de Pessoas Civis. Este documento é a lei interna da ILPI. As ILPIs sem fins lucrativos precisam ter recursos próprios e suficientes para zelar pela sua estrutura e cumprir suas finalidades sociais. Só assim alcançará a sustentabilidade de suas atividades. As parcerias públicas com quaisquer entes da federação podem ser importantes fontes de recursos, mas para realizar as parcerias, a ILPI deve atentar aos requisitos do artigo 33 do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, MROSC, Lei número 13.019 de 2014. A partir de agora, vamos elencar as exigências legais que são comuns tanto à ILPI governamental como à não governamental. Se a ILPI é com fins lucrativos, deve ser registrada na junta comercial. Se é sem fins lucrativos, o registro deve acontecer no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Após esses procedimentos, deve-se providenciar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, na Receita Federal do Brasil, que é necessário para emitir notas fiscais e documentos contábeis. E caso a ILPI tenha matriz e filial, cada estabelecimento precisa ter um CNPJ próprio. O alvará de localização e funcionamento também é essencial para o funcionamento regular de uma ILPI, pois autoriza que ela se estabeleça em determinado endereço. Esse documento deve ser emitido por unidade em caso de ILPI com matriz e filial. O responsável técnico, RT, é a pessoa física que cuidará dos serviços prestados pela ILPI e dos processos organizacionais. É possível ter mais de um RT por unidade, mas se a ILPI tiver matriz e filial, é preciso que cada qual realize o registro do RT, ainda que do mesmo responsável. É bom lembrar que RT não é necessariamente o responsável legal da ILPI. Este é a pessoa física que representará a instituição nos atos judiciais e extrajudiciais. Caso o representante legal seja ao mesmo tempo RT, é preciso respeitar a carga horária mínima exigida para cada uma e registro no respectivo órgão de classe. Para aprofundarmos nosso estudo, precisamos destacar a necessidade de registro das ILPIs em 2 conselhos. O Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, órgão colegiado, tem competência para fiscalizar as entidades públicas ou privadas que prestam serviço às pessoas idosas. Esse registro possibilita à ILPI participação em editais para aplicação de recursos financeiros em debates referentes às temáticas da velhice e envelhecimento. Também é obrigatório o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. A ILPI deve também providenciar o laudo técnico de avaliação, LTA, pela Vigilância Sanitária. Este documento deve ser solicitado pelo responsável legal da ILPI e deve constar também as assinaturas do engenheiro civil e arquiteto que se responsabilizaram pelo projeto. A obtenção deste laudo
indica que as estruturas físicas e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos estão adequados às necessidades do público idoso e de acordo com os parâmetros técnicos estabelecidos em normas específicas. Também, com a intenção de regular o funcionamento das ILPIs, é necessário obter o laudo do Corpo de Bombeiros, CB, que certifica que a instituição adotou procedimentos e equipamentos de segurança contra incêndio. Chegamos ao fim da primeira unidade do módulo 6 do curso, na qual falamos sobre o modelo jurídico do empreendimento. Para exercitar tudo o que você aprendeu até aqui, pedimos que, além de assistir a esta aula narrada, leia a apostila e faça os exercícios de fixação. Na próxima aula narrada, trataremos da unidade 2, que abordará prestação de serviço para a pessoa idosa. Bons estudos!